Oi, novamente, outro vídeo. Esse vai ser sobre probabilidade condicionada, tá? Então, a gente vai aqui ver como proceder no caso de quando eu quero calcular a probabilidade de um evento que dependa de um evento anterior, né? E aí eu calculo a probabilidade desse evento, dado que o primeiro ocorreu. E baseado nisso, a gente pode calcular também a probabilidade dos dois eventos acontecerem, ou seja, a probabilidade da interseção dos eventos. Aí vocês vão observar isso e vão compreender direitinho. Aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas não é difícil não, tá? Vamos observar isso com mais calma, tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o nosso texto. É tranquilo. Tá aqui, probabilidade condicionada, e logo em seguida a gente vai ver o que seriam dois eventos independentes. Né? Bem, eu vou começar com um exemplo aqui que é para vocês compreenderem, né, essa coisa da condição no cálculo de probabilidade. Olha só, eu vou extrair peças de um lote ao acaso e vou diferenciar essa extração dessas peças com ou sem reposição. Porque quando é com reposição, eu vou extrair duas, vamos colocar assim, eu tenho uma urna lá com 7 bolas verdes e 3 bolas brancas. Aí a gente tem dois eventos. O evento a primeira bola extraída é branca, o evento B, a segunda bola extraída é branca. Ou seja, eu vou tirar duas bolas dessa urna aí, tá? Bom, se eu devolver a primeira bola que eu excluí, que eu retirei, né? Eu retirei a primeira bola, observei a cor dela e devolvi lá para a urna, né? O cálculo da segunda bola ser extraída é branca, vai ficar igual ao cálculo da primeira bola ser extraída sendo branca também. Então, vamos lá. Se eu fizer a reposição, a probabilidade do evento A ocorrer é 3 décimos, porque eu tenho 3 bolas brancas nas 10 que estão lá na urna, né? Bem, se eu retirei a primeira bola e devolvi, né? Ou seja, devolvi para a urna, a segunda bola extraída ser branca também vai ser 3 décimos. Tá? Mas a coisa vai mudar quando eu não devolver a bola. Então, vamos lá. Sem reposição. Bom, primeira coisa, a primeira bola extraída é branca, 3 décimos, essa probabilidade não tem dúvida. Já na segunda bola extraída ser branca, repara que eu não devolvi a bola, né? Então, eu tenho lá, se o evento A tiver ocorrido, ou seja, se a bola que eu extraí de lá foi branca de fato, então lá na urna só tem mais 2 bolas brancas, e no total só tem 9 bolas. Então, eu vou ter 2 em 9, vai ser a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o primeiro evento ocorreu, dado que o A ocorreu, tá? E a probabilidade de ocorrer o evento B, se o A não tiver ocorrido, ou seja, se eu sorteio a bola lá a primeira bola e ela não é branca, então ainda tem 3 bolas brancas lá na minha urna e 10, 9, né? Tenho 9 bolas onde 3 ainda são brancas. Então a probabilidade de ocorrer o evento B é 3 nonos se o evento A não tiver ocorrido, tá? Então, aí vem a definição, né, de que eu tenho dois eventos A e B associados a um experimento, que foi esse de retirar 2 bolas, uma depois da outra, tá? E eu imagino que ocorrer o evento B vai ser associado, né, a ter ocorrido o evento A. Ou seja, a gente vai denotar de probabilidade de B barra A, como está aqui, né, a probabilidade condicionada do evento B, dado que o evento A ocorreu. Se eu quiser, dado que o evento A não ocorreu, aí eu boto um A barra, né, um complementar de A. E aí a gente calcula essa probabilidade da seguinte maneira, né? Probabilidade de B interseção A dividido pela probabilidade de A. Essa fórmula aqui, na verdade, ela parte, né? Ela surge desse teorema aqui, né? Que é o seguinte, a probabilidade de ocorrer o evento A e B, né? Ou seja, A interseção B, ou seja, a probabilidade de dois eventos A e B
ocorrerem seria a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o A ocorreu, vezes a probabilidade de ocorrer o evento A, tá? Ou eu posso pensar também ao contrário, né? Eu posso pensar que eu tenha, vamos dizer assim, o evento B foi executado antes, né? Aconteceu primeiro. Então, eu posso calcular essa segunda parte aqui. A probabilidade de ocorrer o evento A e B, né? Interseção, é a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o B já ocorreu, vezes a probabilidade desse evento B já ter ocorrido, certo? Então, às vezes é mais fácil a gente encontrar a probabilidade de A, dado que B ocorreu, ou B, dado que A ocorreu, do que a gente ver a probabilidade de A interseção B. Bom? Bem, nada melhor do que a gente mostrar um exemplo de aplicação, né, para a gente entender melhor. Aqui eu vou colocar dois exemplos. O primeiro é bem mais fácil, porque eu já estou apresentando aí as tabelas, né? Eu poderia simplesmente resolver esse problema, quase dar essa resposta, sem utilizar essa coisa da probabilidade condicionada. Então, vamos lá. Suponha que um escritório possua 100 máquinas de calcular. Algumas são elétricas, enquanto outras manuais. Algumas são novas e outras usadas. A tabela abaixo dá o número de máquinas de cada categoria. Então, se vocês olharem aqui, né? Essa tabelinha aqui, elétricas e manuais, novas e usadas. Um total de 100 máquinas, tá bom? Bem, aí chega uma pessoa, pega uma máquina ao acaso e descobre que é nova. Qual a probabilidade dela ser elétrica? A gente pode simplesmente, né, olhar para a nossa tabela aqui e faz o seguinte. Bom, se ela é nova, eu sei que eu tenho 70 máquinas novas. A probabilidade dela ser elétrica é o número de elétricas que eu tenho dentre as novas, dividido pelo número de novas, ou seja, 40 em 70, né? Como está aqui, certo? Eu poderia calcular essa probabilidade diretamente observando a tabela. Mas vamos aplicar o conceito da probabilidade condicionada, que é para vocês compreenderem bem o que está escrito, né? Então, ó, o que significa que uma pessoa pega a máquina ao acaso e descobre que é nova? Qual a probabilidade de ser elétrica? Isso se traduz na probabilidade condicional, é o seguinte: probabilidade de ser elétrica, dado que é nova. Tá? Então, isso é a probabilidade dela ser elétrica e nova, dividido pela probabilidade de ser nova. Né? Então, ser elétrica e ser nova é 40, dividido pela probabilidade de ser, ser elétrica e nova, essa probabilidade é 40 em 100, tá? Então, isso aqui é 40 em 100, o numerador. E embaixo, a probabilidade de ser nova, aí já seria 70 em 100. Se a gente for fazer essa conta, vai cortar o 100, né? Fica 40 em 70, tá? Então, 4 sétimos. Esse é bem simplesinho também. Bom, próximo exemplo. Considere um lote formado por 20 peças defeituosas e 80 não defeituosas. Se a gente escolhe ao acaso duas peças sem reposição, tá? Você pega uma, depois pega outra. Qual a probabilidade de que ambas sejam defeituosas? Aí eu vou lá. A primeira peça é defeituosa. A segunda peça é defeituosa. Então, a probabilidade de A interseção B, o que seria? A probabilidade de A, que é 20 em 100, ou seja, a probabilidade do evento A primeira peça ser defeituosa, ocorrer, que é 1/5, tá? E a probabilidade da segunda peça ser defeituosa, dado que a primeira também é. Então, olha só, se a primeira já foi defeituosa, então eu tenho lá dentro 19 peças defeituosas dentre as 99 que ficaram, tá? Então, eu tenho 19 em 99. Fazendo as contas, eu fico com 19 em 495, ou seja, a probabilidade de ocorrer o evento A e B, ou seja, ambas as peças retiradas sem reposição serem defeituosas, é 19 em 45, tá? Observa que esse caso aí, né? Se a gente tivesse calculado a probabilidade de ambas serem defeituosas, né? Ou seja, eu extrair as duas peças simultaneamente, né? Lá do meu lote das 100 peças, né? Eu faria como?
Eu faria como? Qual seria o meu espaço amostral? Tá? É combinação de 100, 2 a 2. Ou seja, eu tenho duas retiradas, né? Vamos dizer assim, eu escolho das 100 peças, eu escolho duas, tá? Aí esse número aqui vai dar 4.950, certo? Bem, para saírem as duas defeituosas, é como se eu tivesse escolhido dentre as 20 as duas, tá? Duas peças defeituosas dentre as 20 que tem lá. Isso vai dar 190. Então, se eu tivesse feito essa conta dessa forma, né, teria dado o mesmo resultado, né? Cortando os zerinhos aqui, teria dado o mesmo resultado, ok? Só que nem sempre dá para a gente fazer assim, nem sempre um evento depende do outro dessa forma, tá? Então, é bom saber utilizar as duas maneiras, porque aí é o caso, tá bom? Eu não vou fazer nenhum exercício aqui, porque vocês, na verdade, só tem 3 exercícios aí para fazer, né? Então, de qualquer maneira, eu prefiro que vocês tentem fazer, e aí depois se vocês tiverem dúvida, a gente faz, né? Eu faço para vocês e posto lá, tá bom? Então, agora, depois disso, né, vamos definir o que vem a ser eventos independentes. Então, dois eventos, eles são considerados independentes quando a ocorrência de um deles não altera a ocorrência do outro, tá? Isso é, a probabilidade de B, dado que A ocorreu, é a probabilidade de B, não importa se A ocorreu ou não, tá? E aí, quando isso acontece, a probabilidade de A e B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, né? A probabilidade da interseção. Cuidado para não confundir evento independente com evento excludente. Evento excludente é quando um ocorre, o outro não pode ocorrer, tá? Então, ele é excludente quando a probabilidade de A interseção B for zero, certo? Eles não podem ocorrer simultaneamente. Não é o caso aqui, tá? Então, vamos lá um exemplo. Duas pessoas A e B, e somente elas, estão tentando resolver um problema, tá? Independente uma da outra. Independentemente uma da outra. Cada um está resolvendo o problema da outra. Cada um tentando resolver esse mesmo problema. A probabilidade de A resolver esse problema é 3/4. E a probabilidade de B, da pessoa B, resolver esse problema é 1/2. Então, no item 1, qual a probabilidade de que ambas resolvam o problema? Olha, o fato de uma resolver, né, o problema ou não, não vai interferir no fato da outra resolver o problema. Então, elas vão resolver esse problema independentemente, né? Se a outra pessoa resolve ou não. Então, a probabilidade de A e B, nesse caso, vai ser somente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, ou seja, 3/8, né? Agora vem a segunda pergunta. Qual a probabilidade do problema ser resolvido por qualquer uma dessas duas pessoas? Aí é a probabilidade de A ou B. A probabilidade de A união B, ou seja, a probabilidade da pessoa A ou da pessoa B resolver o problema. Aí seria a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B, que a gente já calculou no primeiro evento, né? No primeiro item, aliás. Então, isso fica 3/4 mais 1/2 menos 3/8. Então, 7/8 é a probabilidade de alguém resolver esse problema, alguma dessas duas pessoas resolver esse problema. Deu para entender? Então, aqui, se fossem eventos excludentes, só uma das pessoas resolve, aí eu não teria probabilidade de A e B resolver o problema, tá? Então, essa é a diferença. Bom, aí depois entra em partição, que a gente vai ver depois o teorema da probabilidade total. Vou encerrar esse vídeo aqui agora e depois eu faço um próximo sobre probabilidade total, tá? Até logo para vocês.